Se você acha que precisa de ferramentas como SQLMap, Metasploit, Burp Suite ou qualquer outra ferramenta para identificar e explorar vulnerabilidades, você não é um hacker. E eu vou te explicar nesse vídeo o porquê. Eu decidi fazer um vídeo sobre esse tema porque muita gente me pergunta qual a melhor ferramenta para bug bounty? Qual a melhor ferramenta para SQL injection? Qual a melhor ferramenta, enfim, Burp Suite ou Kaido? Ou Vasp Zap? Enfim, muita gente pergunta sobre as ferramentas, achando que a ferramenta é o segredo para encontrar mais vulnerabilidades, para explorar falhas mais complexas. Um hacker de verdade não precisa de nenhuma dessas ferramentas para explorar qualquer vulnerabilidade que seja, não importa a complexidade. E eu vou explicar o porquê nesse vídeo. Bom, vamos lá. O que um hacker realmente precisa dominar? Qual é a base do conhecimento de um hacker? O que torna alguém um hacker, um pentester? As únicas coisas que um hacker precisa dominar é redes de computadores, para entender como que ocorre a comunicação entre os sistemas, entre os dispositivos, como que uma requisição sai do meu dispositivo, chega no roteador, vai lá no ISP e vai parar do outro lado do mundo, como que funciona tudo isso, realmente entender e conseguir desenhar todo esse trajeto e, enfim, realmente dominar o assunto. Além disso, dominar sistemas operacionais. E quando eu falo sistemas operacionais, é em relação a como o computador funciona. Entender como que o sistema gerencia a memória, como que ele executa um binário, como que um programa roda ali os processos, como que o processador funciona. E também dominar os recursos desse sistema. Como utilizar ele de forma avançada. Seja Linux, Windows, enfim. E a outra coisa é programação. Esses aqui são os fundamentos do hacking. Aí você diz, pô Luiz, só isso aqui? Cadê SQL Injection? Cadê XSS? Tudo isso, todas essas vulnerabilidades, o VASP Top 10, as falhas famosinhas do Bug Bounty, a IDOR, tudo isso é consequência dessas bases. Tá? Então, quando você domina redes de computadores, você entende como a comunicação funciona, os protocolos, requisição HTTP, você sabe como que o navegador funciona. Quando você domina sistemas operacionais, você sabe, você consegue entender como que as coisas interagem com o seu sistema, como que um programa interage com o sistema dentro de um servidor e tudo mais. E quando você entende programação, você não só sabe como que os programas são criados, como as aplicações, os softwares são construídos, mas você tem o poder também de construir e também identificar vulnerabilidades em softwares. Você minimamente precisa saber construir um sistema para conseguir identificar e explorar vulnerabilidades em um. Mas aí beleza, pode falar, pô Luiz, mas eu sei usar o Nmap, eu sei usar o SQLMap, sei usar também o Metasploit para explorar vulnerabilidades. Como assim eu não sou um hacker? Consigo invadir sistemas, consigo invadir laboratórios, vulnerabilidades ali. Beleza. Mas deixa eu te falar uma coisa. Utilizar as ferramentas não é errado. Na verdade, é o correto. Você está utilizando de um recurso para facilitar a sua vida, como pentester, né, para identificar e explorar vulnerabilidades. E onde é que está o problema aqui? Achar que só isso aqui é suficiente. Rodar o Nmap ou os exploits sem realmente entender o que está acontecendo por trás. Porque se fosse só rodar as ferramentas, se fosse só rodar o Nmap, identificar uma porta aberta e executar o exploit ali no Metasploit para pegar um RCI via alguma vulnerabilidade, Eternal Blue, por exemplo. Se fosse só isso, pentester não existia. Não teria porquê. Você conseguiria criar um robô que faz tudo isso, né? Assim como a ferramenta tem ali todas as opções para identificar e explorar vulnerabilidades, é só aplicar aquilo ali de forma automatizada em qualquer sistema, ele vai identificar as falhas, né, vai explorar, acabou. Resolvido o problema. Não é assim que funciona. No mundo real, isso não existe. Porque apesar do SQLMap ser uma ferramenta muito boa para identificar e explorar SQL Injection, somente uma pessoa que realmente entende da exploração de SQL Injection, realmente entende de SQL, realmente entende de programação para compreender e deduzir a interação do back-end com o banco de dados, a construção de query e tudo mais, somente essa pessoa, somente um hacker, consegue utilizar o SQL Map realmente com eficiência.
Somente um cara que realmente entende de redes de computadores, entende dos protocolos, dos tipos de scan, SYN-scan, AEC-scan e quais são as aplicações desses scans e diferentes cenários, entende sobre estrutura de rede, firewall e tudo mais, realmente vai conseguir utilizar o Nmap de forma efetiva. Somente um cara que consegue escrever e modificar exploit vai conseguir utilizar o Metasploit em cenários complexos. Se só a ferramenta fosse suficiente, não teria por que ter alguém para utilizar ela. Daria para automatizar, principalmente agora que a gente tem os agentes de IA e tudo mais. Seria fácil automatizar tudo, acabou o pentester. Mas não é assim que funciona. A principal habilidade de um hacker é saber se virar em qualquer situação. É ter autonomia. Então, um cara que nunca escreveu um código em Go, o cara que nunca tocou na linguagem, ele vai conseguir fazer um pentest completo numa aplicação em Go. Porque ele entende programação, ele entende sistemas operacionais, ele entende redes de computadores. Isso aqui é suficiente para ele ter autonomia para interagir, aprender e resolver problemas de qualquer coisa que está acima disso. Tá? É claro que um cara com mais experiência vai resolver esses problemas de forma muito mais fácil, de forma muito mais rápida. Mas um hacker, ele vai saber se virar, e ele tem que saber se virar nessas situações, por exemplo, onde ele está dentro de uma infraestrutura e ele precisa fazer uma varredura interna e ele não tem Nmap. Ele tem lá só uma linguagem de script, sei lá, Python. Ele vai escrever um port scanner em Python dentro daquele contexto. Ou seja, ele não precisa do Nmap. O Nmap é só uma ferramenta que ele utiliza ali para facilitar a vida. E aí também existem cenários onde a injeção de SQL é tão específica que o próprio SQL Map não consegue achar, identificar um payload, apesar de o SQL Map é uma ferramenta tão completa que você consegue customizar ela via parâmetros mesmo para injetar em qualquer cenário. Mas muitas vezes é mais fácil você simplesmente criar um script para explorar uma vulnerabilidade de SQL Injection do que utilizar o SQL Map. Ou seja, muitas vezes você usa o SQL Map só porque facilita, mas você não depende dele. Ou então o Metasploit, você tem lá milhares de exploits prontos para você só colocar o target, colocar a porta, apertar Enter e receber uma shell reversa ou explorar alguma vulnerabilidade. Mas aí pode ter um cenário de buffer overflow zero day, não vai ter aquele exploit lá. Ou então você até encontra uma vulnerabilidade conhecida, mas no cenário específico daquela aplicação existe alguma coisa diferente que aquele exploit não vai funcionar. Você tem que saber modificar aquele exploit ou criar um exploit do zero, criar um exploit de buffer overflow, que seja qualquer cenário da falha, para pegar uma shell, para explorar aquela vulnerabilidade. Porque você tem os fundamentos. Você domina tudo que está por trás desses sistemas, tudo que está por trás das vulnerabilidades. Se você entende muito bem SQL e programação, desenvolvimento web, você não precisa estudar SQL Injection para saber que quando você utiliza de concatenação de strings para criar uma query e ali dentro tem alguma entrada do usuário, você está dando a possibilidade do usuário injetar qualquer coisa dentro da string que vai ser processada pelo DBMS. Você não precisa estudar especificamente XSS para saber que se uma entrada for refletida na página, ela pode ser um código HTML, pode ser um código JavaScript. Quando você roda, seja um SQL Map ou um Nuclei, e ele não encontra nenhuma vulnerabilidade, não quer dizer que não tem vulnerabilidade, quer dizer que a ferramenta não encontrou, ou que você usou mal a ferramenta. Então, você vai parar por aí? Isso é suficiente para testar um sistema? Obviamente que não. Então, hacker de verdade se pergunta, por que não foi encontrada a falha? Qual que foram os resultados? Tem algum resultado suspeito, alguma resposta HTTP com algum erro, alguma coisa? Enfim, dependente do cenário, ele vai conseguir debugar ali toda a situação e chegar numa vulnerabilidade, se tiver, ou modificar ali a ferramenta para explorar, caso ela não tenha suporte para aquele cenário específico, ou explorar na mão, ou criar uma ferramenta do zero. O hacker precisa ter essa autonomia, porque senão é só um script kid. Faz tempo que eu não ouço esse termo, script kid. Então, um cara que só usa ferramentas é só um script kid. Ele só segue um passo a passo. E se ele segue só um passo a passo, pode ser
automatizado, pode ser uma ferramenta de scan de vulnerabilidade, pode ser um agente de IA fazendo um pentest que é totalmente superficial. Você não tem lógica, inteligência aplicada na utilização das ferramentas, na identificação e exploração de vulnerabilidades, não é um hacker, beleza? E é por isso que na SolidOne o nosso objetivo principal é criar profissionais com autonomia completa. O cara vai sair daqui não só já um profissional pronto e certificado para atuar no mercado como pentester, mas com autonomia para evoluir dentro da área, para estudar assuntos novos. Pô, surgiu mais um cenário de vulnerabilidade, uma nova tecnologia. O cara está pronto para aquilo, porque ele sabe e domina muito bem as bases. Mesmo que você não saiba nada agora, do absoluto zero, você domina os fundamentos e você vai progredindo, sistemas operacionais, programação, redes de computadores, entra nos assuntos avançados de hacking, obviamente, pentest em redes wireless, pentest em infraestruturas corporativas, bypass de sistemas de defesa avançados, pentest completo, né? Pentest em aplicações Android, hardware hacking, enfim, vários outros temas, e é muita coisa que te torna esse profissional completo, com autonomia para atuar em qualquer área de segurança ofensiva. E, obviamente, no final das trilhas, você passa por um processo de certificação, onde você vai conseguir atestar para o mercado que você realmente domina aquele assunto, que você está apto a atuar no mercado com extrema qualidade. Essa aqui é a SolidOne. Uma única assinatura onde você vai ter acesso a absolutamente tudo isso, vai se tornar realmente um hacker profissional, um pentester, muito acima da média, tá? Muito acima da média. São raros os alunos certificados que não estão empregados, tá? São raros mesmo. Inclusive, a gente acabou de lançar um novo curso de LLM Hacking, né? Exploração de vulnerabilidades e inteligências artificiais. Está com desconto, tá? Então vou deixar um link no comentário fixado para você aproveitar. Não só você vai ter acesso a todos esses cursos, tá? Mas diversos laboratórios práticos, 2 campeonatos de hacking por ano valendo 30 mil reais. Então você pode ganhar 30 mil reais só de assinar a SolidOne, se você for um bom hacker. O CTF faz parte do seu aprendizado. Brincando ali, estudando, você pode ganhar e levar esse prêmio para casa. Vai ter certificações, comunidade, interagir com outros profissionais, outros hackers e ter suporte direto comigo, com outros instrutores e monitores da Solid. Vai fazer parte do banco de talentos da Solid Hunter. Então, entrando na SolidOne, se destacando, você pode ser indicado para oportunidades exclusivas de empresas do Brasil e do mundo inteiro. Tá? Se sendo certificado, você entra num grupo privado de networking, interagindo com o pessoal foda do mercado de segurança ofensiva. Enfim, muita coisa que você tem acesso com apenas uma assinatura. Tá? 3 novos cursos por ano e atualizações, né, durante a sua assinatura você vai ter acesso às atualizações de toda a plataforma e tudo mais. Dá uma olhada, tá? Se você não quer ser só mais um script kid, só mais um cara que fica repetindo padrões, seguindo passo a passo, dê uma olhada na SolidOne. Aqui você realmente vai criar autonomia. Então é isso aí. Comentem aí, pessoal, o que vocês acham sobre a galera que só usa o Metasploit, o Nuclei, SQLMap e acha que tá hackeando tudo. Comentem aí temas para eu comentar, reagir aqui no canal. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, segue a Solid nas redes sociais e até a próxima. Valeu!